Vamos mergulhar hoje num dos casos mais complexos e impactantes da aviação brasileira, o voo Varig 254. E o que torna tão marcante é que não se tratou de um problema mecânico ou de uma falha no avião. Foi, na verdade, uma sequência de fatores humanos, pequenos erros que se somaram e levaram a consequências extremas. Vamos entender como tudo isso aconteceu. Essa é a pergunta que fica no ar, né? Como que uma aeronave comercial, um Boeing, com uma tripulação experiente, pôde se desviar tanto da sua rota a ponto de se perder completamente sobre a maior floresta tropical do mundo? Parece algo impossível de acontecer. E aqui está o paradoxo e que torna esse caso tão trágico e ao mesmo tempo tão cheio de lições. O avião estava perfeito, sem nenhum problema mecânico. A tripulação era qualificada. E mesmo assim, um erro bem no início, um erro de navegação, colocou a aeronave numa rota para o desastre, voando para o oeste quando deveria estar indo para o norte. E tudo isso começou com uma coisa que parece muito pequena, uma alteração num documento. Uma mudança que, num ambiente de alta pressão, como é a cabine de um avião, e sem as checagens certas, acabou se mostrando catastrófica. A raiz de todo o problema está bem aqui, nessa mudança de formato do plano de voo da Varig. A companhia tinha atualizado os documentos e o rumo para Belém, que era de 27 graus, passou de 0,27, como era antes, para 0,2070. A intenção era que se lesse 027,0. Só que, sem uma vírgula ali bem explícita, a tripulação acabou lendo o número como 270. Para a gente entender o tamanho desse erro, é bom saber o que é um rumo magnético. Interpretar 0,27, que é um rumo para nordeste, como 270, que é um rumo para oeste, significa um desvio de quase 180 graus. Basicamente, a aeronave começou a voar na direção oposta ao seu destino. E aqui é crucial a gente lembrar do contexto da época. A navegação dependia totalmente da inserção manual dos dados e da interpretação humana desses instrumentos analógicos. Não existia GPS ou sistemas automáticos para avisar a tripulação que eles estavam voando para o lugar errado. O peso da decisão era todo humano. Aquele erro inicial no plano de voo, ele foi só o primeiro elo de uma corrente. O que aconteceu depois foi uma verdadeira cascata de fatores humanos e cognitivos que impediu a correção do erro e foi agravando a situação a cada minuto que passava. E essa progressão mostra bem o efeito dominó. A má interpretação levou a uma confiança cega nos instrumentos. Essa confiança, por sua vez, fez com que as evidências físicas fossem ignoradas. A comunicação na cabine se desgastou e, no fim, o resultado foi a perda completa da noção de onde eles estavam. Esse detalhe aqui é impressionante. Se estivessem voando para o norte, o sol se pondo estaria à esquerda do avião. Mas, voando para o oeste, o sol estaria bem na frente. A tripulação tinha a prova astronômica, a mais óbvia de todas, do seu erro, bem na sua frente. Mas o tal do viés de confirmação fez com que eles confiassem nos instrumentos que foram programados de forma errada e não nos próprios olhos. A investigação também apontou outros fatores. Existem relatos que sugerem uma possível distração com a transmissão de um jogo de futebol. E além disso, a cultura da aviação na época era muito diferente, com uma hierarquia bem rígida na cabine. Isso dificultava que o copiloto questionasse as decisões do comando, mesmo que tivesse dúvidas. Depois de horas voando completamente perdidos, o que era inevitável aconteceu. O combustível da aeronave acabou, forçando a tripulação a tomar a decisão mais difícil de todas: fazer um pouso de emergência no meio da floresta amazônica durante a noite. É difícil até de imaginar a cena, né? Os motores se apagam, aquele silêncio, e um avião de 40 toneladas se transforma num planador gigante na escuridão total, sobre um mar de árvores. O desafio técnico de tentar pousar um avião nessas condições é algo quase inimaginável. A quantidade de combustível que restava nos tanques era zero, nenhum. E aqui acontece um grande paradoxo. Essa ausência total de combustível que foi a causa da queda foi também o que evitou uma explosão e um incêndio depois do impacto. E esse foi um fator decisivo para que houvesse sobreviventes. Com a queda do avião, uma nova e angustiante jornada começava. A luta pela vida num dos ambientes mais hostis do planeta, muito longe de qualquer rota de busca que se pudesse imaginar. E, de forma impressionante, 42 pessoas sobreviveram ao impacto inicial. Esse número representa não apenas sorte, mas o começo de uma incrível história de resiliência, de cooperação e de coragem humana. O problema é que as equipes de resgate estavam procurando no lugar errado, a centenas, talvez 1000 quilômetros de distância.
Depois de 2 dias de espera, um grupo de sobreviventes tomou a decisão heróica de caminhar pela mata em busca de ajuda. E foi essa iniciativa que, depois de encontrarem uma fazenda com rádio, permitiu que a Força Aérea Brasileira finalmente localizasse os destroços e iniciasse o resgate. Depois do resgate, começou a longa investigação para entender como tudo aquilo pôde acontecer. O relatório final do CENIPA se tornou um documento fundamental para a segurança de voo no mundo todo. O relatório concluiu que a causa não foi um único erro, mas uma falha sistêmica. A documentação com design que abria margem para erro, os vieses cognitivos da tripulação, a falha na comunicação dentro da cabine e a falta de tecnologia de apoio. Tudo isso contribuiu para o resultado. A questão não era achar um culpado, mas sim entender o sistema que permitiu que o erro acontecesse. E este é, talvez, o ponto mais importante de toda essa história. A tragédia do voo 254 não foi em vão. As lições que foram aprendidas com ela levaram a mudanças concretas, duradouras, que tornaram a aviação global muito, mas muito mais segura. O legado do voo 254 é visto em melhorias muito concretas. Os planos de voo, por exemplo, foram redesenhados para não ter mais ambiguidade. O GPS se tornou padrão na navegação. Os assentos dos aviões passaram a ser construídos para resistir a impactos muito maiores. E o treinamento de CRM transformou aquela cultura de hierarquia rígida numa cultura de comunicação e cooperação. Um erro como o que deu início a essa cadeia de eventos, hoje, é praticamente impossível de acontecer na aviação comercial. Esta análise, no fim das contas, serve como um tributo a todas as vidas afetadas por aquele evento. E também como um poderoso lembrete de que, na aviação, a segurança é um processo de aprendizado contínuo. Um processo muitas vezes escrito a partir das lições mais difíceis. Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo. Descobrir o mundo, sair desse escudo. Cada clique é um passo rumo ao saber. Aprenda tudo, story.